projeto de lei que está em análise na Câmara permite que recursos do Fundo da Segurança Pública sejam destinados para os institutos socioeducativos, que são as instituições responsáveis por receber os adolescentes em conflito com a lei. O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, foi o relator da matéria na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E sobre esse assunto, o deputado conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Obrigado por participar mais uma vez. E para a gente iniciar, eu queria que o senhor apresentasse para nós um panorama, quer dizer, qual é a situação hoje dos institutos socioeducativos no país? Eu é que tenho que agradecer, poder participar aqui, poder mostrar, a todo o povo brasileiro o trabalho que nós fazemos aqui na Câmara Federal, nas comissões, e que leva, na verdade, e que nos preocupa, na verdade, em a gente corrigir rumos e com o andamento da vida, da sociedade, o crescimento, certos recursos, certas maneiras de atuação do ente público ser modificado em benefício exatamente da sociedade e de quem mais precisa. Deputado, o senhor é coronel da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. De Pernambuco. A gente sabe que esse fundo ele é utilizado também para estruturar as outras forças da segurança pública, entre elas a PM, compra de viaturas e tudo. Quando a gente avalia um projeto de lei como esse, por exemplo, que vai retirar recursos para destinar para uma área nova, que seriam os institutos socioeducativos, isso pode gerar algum conflito com as outras forças? Com certeza vai gerar, porque nenhum ente quer perder recursos. Porém, eu acho que é uma adequação para melhor utilizar esse fundo verdadeiramente na segurança pública. E aí eu defendo a educação. Quero até parabenizar aqui Roberto Duarte, que foi exatamente o autor do projeto de lei 2311 de 23, e nós pedimos e conversamos sobre essa relatoria, porque eu, como comandante do Batalhão de Choque, passei muitos anos na Polícia Militar e são 8 anos de Batalhão de Choque. E nós do Batalhão de Choque, a tropa, e aí quero mandar um abraço a todos, aniversário, 199 anos ontem da Polícia Militar de Pernambuco, nós era quem enfrentávamos, todos os problemas que aconteciam exatamente nesses locais onde os menores estavam abrigados. Então, cheguei lá na FUNASE, na época do Cabo, a enfrentar uma rebelião onde cabeças de crianças rolaram e foram sacudidas, foram arremessadas por outros menores, exatamente na tropa de choque, para ver se conseguia parar a entrada da tropa de choque. Tocavam fogo nos colchões, um quadro assim, dantesco, um quadro terrível. E eu sempre me preocupei muito com isso, e uma vez até consegui fazer uma parceria com o Armazém Coral, na época, que doou tintas e material, e um presídio, nesse caso foi o de Abreu e Lima, de crianças, de menores, que foi completamente depredado, sujo, pichado. Eu levei para lá e eles, as próprias crianças, pintaram esse presídio todo, recuperaram exatamente esse presídio e daí em diante só elogios ao trabalho que a gente fazia, não era só o trabalho de polícia repressiva, mas sim a gente procurar orientar. Com isso, me debrucei e com muita tranquilidade sobre esse projeto, porque eu acho que não adianta se investir na ponta, não adianta investir naquele preso que já matou, que já estrupou, que está lá trancafiado, não adianta melhorar, aumentar o número de viaturas, aumentar o número de armas, se você não resolve exatamente no nascedouro, e o nascedouro é exatamente na criança. Então a gente sabe, por deficiências que existem exatamente do Estado, de atendimento, a ter uma boa creche, um bom ensino a todas as crianças do nosso Brasil. Regiões como no caso do Rio de Janeiro, e outros estados, onde são regiões fechadas, onde o tráfico comanda, e essas crianças são aliciadas e são presas. Então, o investimento maior que tem que se fazer em segurança pública é exatamente em a gente recuperar, a criança que cometeu um delito, um furto, até de pequeno potencial ofensivo, muitas vezes para comprar uma droga, um cigarro de maconha, ou até mesmo para levar uma comida para casa. Sim, encontrei algumas crianças que roubavam para levar comida para casa. Eu tenho esses testemunhos. Então, o que é que acontece? Essas crianças elas têm que ter uma oportunidade. Elas não são bandidos, elas estão à margem da lei e por isso estão trancafiadas. Então, eu acho que esse investimento tem que ser forte. E eu vejo, como a gente coloca aqui, está bem claro aqui no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que está previsto aqui no artigo 112, que é uma obrigação do Estado agora que não se tem investimento maciço
Então, realmente é uma situação que tem que se ter. Eu acho que, tá certo, a Secretaria Nacional de Segurança Pública teria que ter um programa efetivo, certo? Os presídios existem. Os presídios são total, no Brasil não existe nenhum controle. Todos os estados têm problema exatamente com a população carcerária, que é muito maior. Isso mesmo acontece muitas vezes com as crianças. Então, quando a gente vê, tá certo, os institutos de segurança socioeducativa, tem que se investir neles, tem que se investir nos profissionais. É outro ponto que a gente destaca aqui, tá certo, já no final, para regulamentar a profissão, tá certo, desses profissionais que fazem esse trabalho belíssimo de recuperar. Então, isso tem que ter estrutura, tem que ter dinheiro. E, na minha visão, tem que se investir exatamente nesse nascedouro, para a gente acabar com esse ciclo terrível, que é o ciclo exatamente de gerar, né, novos bandidos, novos marginais no nosso Brasil. Os especialistas de segurança pública nesse ponto, então, são muito semelhantes aos especialistas de saúde, né, que dizem que é muito mais barato investir na prevenção do que na correção, né? Atender depois que a criança o jovem já se perdeu no mundo do crime. É muito mais difícil do que atacar na base, né? Exatamente. Se você investe exatamente, tá certo, em saneamento básico, verdadeiro, você está investindo sim na saúde, você está eliminando, tá certo, qualquer outro tipo que tenha, não chegar e não fazer hospital já para a fase final. Então, não, está exatamente isso. E a gente pensa a segurança pública com esse sentido. E eu sempre defendi a criação exatamente do Ministério da Segurança Pública. E foi bom você falar em saúde, certo? Existe o Ministério da Saúde, tem programações, o Ministério da Educação tem o MEC, que o MEC também deveria ter recursos no MEC, tá certo? Para ajudar exatamente os institutos socioeducativos. É uma das coisas que a gente está pensando em colocar também, porque teria uma verba a mais nessa parte de educação, de ressocialização verdadeira, de dar ao jovem uma profissão. E a gente criar exatamente esse estímulo para eles aprenderem carpintaria, tá certo? Marcenaria, a parte toda de atendimento ao turismo, que é fundamental. O Brasil é um país que tem uma costa enorme. Então a gente teria como preparar esses jovens para poderem trabalhar. Então é isso que a gente está preocupado e isso precisa ter recurso e vontade. Com a criação, tá certo, do Ministério da Segurança Pública, com certeza vai ser contemplado tanto a parte prisional como esses jovens que a gente tem que investir para tirar eles, dar eles uma oportunidade de poder ser um cidadão ou uma cidadã, tá certo, uma pessoa do bem. Deputado, a gente está falando aqui de institutos socioeducativos, né? Segundo dados do CNJ, em 2022 nós tínhamos por volta de 12.500 adolescentes de 14 a 18 anos, alguns até com um pouco mais, mas a partir de 14 anos, adolescentes, não posso chamar de regime fechado, porque é um sistema diferente quando se fala de jovens, né? Mas para fazer uma analogia com os adultos, seria o regime fechado, aqueles que eles não podem deixar esses institutos quando querem. Então, uma quantidade imensa de jovens realmente que precisam, como o senhor mesmo disse, serem observados pelo Estado. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse da tramitação. O que está faltando para esse projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados? Nós aprovamos ele na Segurança Pública, né? Fui o relator. Agora nós estamos indo, ele está indo para CFT, né? Onde está aguardando a relatoria, inclusive estou me colocando à disposição para também ser o relator, e depois vai para a CCJ, e aí ele é conclusivo, tá certo? Na CCJ, e a gente remete ele de volta exatamente ao Senado. Então, é um projeto muito importante. Eu queria convocar vocês, tá certo? Ao povo brasileiro, as famílias brasileiras que têm todos os problemas, principalmente quem está lá na ponta, com a droga, com o aliciamento dos jovens, exatamente para trabalharem, né, com um aviãozinho, né, trabalharem para levar, trazer. Então, é importante, tá certo, vocês colocarem, porque a gente precisa aprovar projetos nessa Câmara Federal, nessa casa aqui, para proteger a criança brasileira. E isso é um dos pontos, é um dos projetos. Vão ter muito mais, tenho certeza. Muito obrigado, deputado. E nós estamos chegando ao final. Eu conversei com o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, sobre verbas para os institutos socioeducativos. Eu te convido a acessar todas as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara, @TV Câmara Deputados. Assista nossos vídeos, curta e compartilhe. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.